Perfeito, tá? Bom, gente, vocês estão vendo a minha tela aí, a tela do Moodle, tá? Alguém abre o microfone e só confirma para mim, por gentileza. Sim, professor. Beleza, beleza, gente. Então vamos lá. Então a gente tem aqui na sala tem o Abner, tem a Isabelle, o Jefferson Vital, o Kaique e o Ricardo Cardoso. Perfeito. Gente, então olha só, aqui na nossa tela do Moodle, nós temos aqui, ó, ainda estamos em ferramentas da qualidade, né? Atividade 4, tá? Depois da aula de hoje eu vou acrescentar uma nova atividade aqui, tá? Então a gente vai trabalhar aí com uma nova atividade, atividade 5, que é a atividade que eu vou passar para vocês me entregarem na semana que vem, que vai ser a única atividade pendente que nós vamos ficar, né? Deixa eu abrir aqui o plano de aula para vocês, né, para a gente dar uma panorâmica aí de como está o nosso semestre. Para aqueles que chegaram agora, eu comentei que essa é a nossa penúltima aula síncrona. Ou seja, nós vamos ter a aula de hoje, dia 19, e vamos ter a última aula, dia 26. Aí encerra nossas aulas síncronas, né? Então nós estamos aqui, ó, hoje é dia 19, ó, seria a aula de aplicação, seria a aula de Kaizen FEMEA, né? Mas a gente acabou atrasando um pouquinho, então a gente ainda está aqui, ó, no CEP, Controle Estatístico do Processo. Então nós vamos encerrar esse assunto hoje, o CEP, Controle Estatístico de Processo, tá? Aí na última aula a gente trabalha, aí eu vou verificar se vamos trabalhar com Kaizen FEMEA ou se vou trabalhar com esses processos principais de apoio à produção, tá? Eu ainda vou decidir qual conteúdo eu vou trabalhar com vocês, tá? Então temos a aula de hoje, dia 19, e encerramos aí a aula, essa disciplina com vocês no dia 26 de outubro, tá bom? Na semana que vem, tá legal? Bom, gente, então vamos lá, vamos retomar o assunto CEP que nós estamos trabalhando já há algumas semanas, né? Então eu só quero fazer um review, né? Uma revisão muito rápida, né? Nós continuamos a trabalhar com o conceito de ferramentas da qualidade, tá? Então não sei se vocês se recordam que a gente conversou que nós tínhamos lá, poderíamos dividir as ferramentas da qualidade em três grandes grupos, né? Ferramentas de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas avançadas. As ferramentas avançadas nós não vamos estudar porque realmente não é no nosso curso, tá? Não é no nosso curso que nós vamos trabalhar ferramentas avançadas, não é num curso técnico, tá? Que a gente trabalha esses conceitos. As ferramentas de planejamento, nós trabalhamos duas delas, né? Trabalhamos o brainstorming e trabalhamos o 5W e 2Hs. E as ferramentas de controle, nós vimos todas elas, né? Folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, fluxograma e estamos trabalhando gráficos de controle desde a semana passada, tá bom? Então eu vou avançar lá em gráfico de controle, que é o que realmente nos interessa, né? Bom, no gráfico de controle, na semana passada, então a gente comentou lá a respeito de causas especiais e causas comuns, né, num processo. Deixa eu consertar aqui, ó, causas está invertido aqui, né, especiais. Então, causas especiais e causas comuns em um processo, né? Então, causas comuns são aquelas que ocorrem no processo, mas não tira o processo de controle, ou seja, o processo não sai fora de controle em função
dessas causas comuns, né? As causas especiais, sim, elas tornam o processo instável. É o que está mostrando aqui, ó, nessa figura aqui de cima. Há causas comuns, ok? Essas causas comuns, elas mantêm o processo estável. E essas causas especiais, como é o caso aqui desse pico mais alto aqui, ó, essas causas especiais acabam tornando o processo mais instável e, consequentemente, deixando o processo fora de controle. Aí a gente comentou que esse processo pode ser o torneamento de um diâmetro, pode ser o tempo de atendimento numa fila, num banco, num órgão público, né? Pode ser o controle de vendas diárias numa região, né? Então pode ser uma série de processos, né? Para isso, gente, a gente tem o que a gente chama de cartas de controle, né? E nós temos dois tipos de carta. Nós controlamos a carta pela média e controlamos a carta pela dispersão, né? Controle dos dados por meio da carta de controle pelas médias dos dados e pela dispersão dos dados, ok? Bom, aí nós trabalhamos com este exemplo aqui, né? Eu não vou revisar tudo, tá? Mas como a gente vai partir daqui em diante, eu preciso fazer aí uma certa contextualização, tá? Então deixa eu autorizar aqui a entrada aqui de um colega. Então olha só, então a gente precisa, Fernanda, então a gente precisa fazer uma certa contextualização, né? Então qual que é a questão aqui? Nós estamos trabalhando em um processo, tá? Qual que é o processo que nós estamos analisando, né? É um deslocamento de uma pessoa para o seu local de trabalho durante 10 semanas. O processo é esse, é analisar o tempo de deslocamento de uma pessoa ao seu local de trabalho. Então percebam que a tabela ela tem 50 dados, né? Porque são 10 semanas, né? Ó, de 1 a 10, e são 5 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Excel que nós estávamos trabalhando na aula passada, ele vai nos servir aí para nos orientar, tá bom? Então tá aqui o Excel que estávamos trabalhando. Então vamos lá. Bom, o que nós tínhamos então? Como informação. Então olhem a tabela aqui, ó. Então nós temos aqui as semanas, né? De 1 a 10. Nós temos aqui os dias da semana, de segunda a sexta, ok? E para cada dia da semana, conforme dado da tabela, tá? Tem um tempo de deslocamento. Beleza? Ok. Bom, nós queremos verificar se esse processo está sob controle, se o processo está controlado ou não. Para isso, nós temos fórmulas matemáticas, nós vimos, né? Porque nós temos que construir dois gráficos, temos que construir duas cartas. Uma carta pela média e outra carta pela amplitude, conforme está aqui nessas fórmulas, né? Então, olha só, para calcular essa carta, nós vamos ter que gerar dois gráficos, um gráfico da média e outro gráfico da amplitude, que nós já vimos gerado na aula passada. Então só deixa eu ampliar aqui para a gente relembrar, né? Então olha só, esse gráfico da média, para a gente construir esse gráfico da média, a gente precisou, olha, calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle pela média,
né? E aí nós temos as fórmulas aqui, ó. As fórmulas foram dadas, ó. Pela média, limite superior de controle é x barra barra mais A2 vezes R barra. Limite inferior de controle x barra barra menos A2 vezes R barra. Bom, o que quer dizer cada um desses elementos? Então, olha só. O x barra barra, na verdade, ele é a média das médias, né? Então, o que, que nós fizemos aqui, ó? Nós tínhamos o deslocamento, 5 amostras, né, por semana, ok? Então, nós tínhamos 10 dados, né, 10 semanas, ou 10 amostras, por assim melhor dizer, e tínhamos 5 elementos em cada amostra, ou seja, de segunda a sexta. Então, o que, que nós fizemos aqui? Nós calculamos o deslocamento médio da semana, tá? Para cada semana. Então, a primeira semana deu 71, a segunda 72, a terceira 76. O que saltou os olhos aqui, né, gente? A gente já discutiu na aula passada, foi essa semana 7. Essa semana 7 saltou os olhos, olha. E a gente vai perceber que essa semana 7 ela é fundamental aí para determinar se o processo está ou não sob controle, né? Porque ela é bem díspare, né? Então ela destaca das demais, né? Possivelmente, nesses 2 primeiros dias aqui da semana 7 aconteceu algo muito pontual, tá bom? 120 minutos, 110 minutos, né? Não sei se teve acidente, de repente o motorista passou em algum lugar para pegar algum colega, aí pegou um pouco de trânsito, enfim. A gente teria que avaliar isso melhor. Mas é muito provável que aqui, ó, tenha tido causas especiais. Lembra do conceito lá? Causas comuns não alteram o processo, né? Não tornam o processo instável. Causas especiais tornam o processo instável. Então é muito provável que nessa semana 7 a gente tenha tido aí alguma causa especial aí que gerou aí esse desvio, tá bom? Bom, mas calculamos a média para cada semana. E aí, gente, o x barra barra é a média das médias, ou seja, é a média de todas as semanas, é a média das 10 semanas, tá? Ok? Então, o valor aqui, olha, então 74,6, tá? Que é a média das médias, ou seja, cada semana teve uma média, então é média de 10 médias, ok? Bom, mas para calcular o limite superior de controle, ó, além do x barra barra, precisa de uma variável chamada A2, né? Essa variável A2 a gente viu na aula passada que é uma tabela, né? Ó, tá aqui no nosso PowerPoint, né? Olha, então olha só, ó, esse A2, deixa eu buscar ele aqui, né? Ó, essa tabela aqui, né? Essa tabela, gente, ela é dada pelo tamanho da amostra N. No nosso caso aí, a nossa amostra tem 10, ou seja, são 10 semanas. Nós estamos controlando, estamos monitorando, estamos avaliando 10 semanas. Então, o nosso N é realmente igual a 10, tá bom? Então, por isso que nós usamos o valor de 0,308. Então, se a gente for confirmar lá, olha, o nosso A2, 0,308. O nosso D3, ó, vamos pegar o D3, né, amostra 10, o nosso D3, ó, número de amostra 10, nosso D3, 0,223. Olha cá, nosso D3, 0,223. E o D4, 1,777. Então está aqui a amostra, número de amostra 10, D4, 1,777, tá bom? A gente não vai entrar em detalhes, tá, gente? Como é que essa tabela funciona, tá? O importante é a gente ter esses dados aí à mão para construir os gráficos. Bom, então de posse de todas essas informações, de posse de x barra barra, média das médias, do A2 tabelado, e do R, né? Quem que é esse R? Ó? Esse R barra, o R sozinho é a amplitude da amostra.
lembrando bem, o que é a amplitude da amostra? É o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Então, por exemplo, olha, para a amostra da primeira semana, a amplitude aqui está 25. Por quê? Porque o maior valor da amostra é 80 e o menor valor da amostra é 25. Ora, 25 não, desculpa, 55, né? Maior é 80, menor é 55. Ora, 80 menos 55 é igual ao 25, que é efetivamente o tamanho, que é aí a amplitude, tá bom? E assim sucessivamente, né? 25, 40, 35, 50 e assim sucessivamente. De tal forma, né, gente, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter aqui, ó, a média das amplitudes, né? Que é o R barra, que é igual a 36, tá bom? Então, de posse de todos esses dados, né? X barra barra, média das médias, mais o A2 que é tabelado e a média das amplitudes, a gente calculou primeiro, né, o limite superior de controle, deu 85,7, calculamos o limite inferior de controle, deu 63,5 e construímos o gráfico, ó, o gráfico das médias, tá vendo? Ó, 85, a média aqui 85, limite superior de controle 85,7 e o limite inferior de controle 63,5. Então o que aconteceu? Aconteceu que os dados foram plotados aqui, ó, e aí olha que bacana, os dados da média, apenas um está fora do limite superior de controle e do limite inferior de controle. Que dado é esse? Ó? É o dado da 7ª semana. Olha que interessante, né, gente? Olha que coisa matemática, né? Se a gente for analisar, a 7ª semana é justamente onde tem a maior média, né? A maior média provocada justamente por aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Por essas duas tomadas de tempo aí, por essas duas medições que foram realizadas aí na semana 7 e na segunda e na terça-feira, tá? Então não tem jeito, né, gente? O gráfico ele representa o que os números estão mostrando, né? Então realmente, olha, olhando esse processo aqui, infelizmente não está sob controle pela média. Por quê? Porque tem um ponto aqui acima do limite superior de controle. Agora o gráfico da amplitude. Então vamos lá, o gráfico da amplitude. Para construir o gráfico da amplitude, olha só, nós temos que calcular o limite superior de controle, que é o D4 vezes o R barra, né, a média das amplitudes, e o limite inferior de controle, que é o D3 vezes o R barra, que é a média das amplitudes. Tá? Então, buscando novamente naquela tabela, né, D4, 1.777, D3, 0.223. Então, quando a gente submete a fórmula, né, quando a gente submete, seja bem-vindo, Alan. Quando a gente submete a fórmula, né, o que a gente tem, né? A gente calcula aqui, olha, calculando o limite superior de controle e o limite inferior de controle para as amplitudes. Então a gente achou aqui, ó, limite superior de controle para as amplitudes 64 e limite inferior de controle para as amplitudes 8. Então, plotando o gráfico, colocando no gráfico, desenhando o gráfico, olha só, olha o que nós temos aqui. Então, gente, o que a gente pode tirar como conclusão? A gente pode tirar como conclusão somente pelas cartas de controle, tudo bem? A gente está olhando somente pelas cartas de controle. Pelas cartas de controle
da média, o processo está fora de controle. Pelo gráfico de controle da amplitude, o processo está sob controle. Só que, de uma forma global, para a gente dizer que o processo está sob controle, tanto o gráfico da média quanto o gráfico da amplitude, os dados têm que estarem dentro dos limites, né? E infelizmente aqui, no gráfico da média, não está acontecendo isso, tá? Então a gente pode dizer que esse processo não está sob controle. Por quê? Porque nós temos um ponto aqui fora desse intervalo do limite superior e do limite inferior de controle. Tudo bem? Bom, isso é muito importante, por quê, né, gente? Deixa eu mostrar essa tela para vocês aqui, ó. Isso quer dizer que esse processo ele tem que ser investigado, né? Porque todo processo fora de controle tem que ser investigado, tem que ser analisado. De repente até, gente, naquela semana 7, né, ó, nessa semana 7 aqui, ó, a gente pode até, de repente, numa análise de processo, rever esses valores, desprezar esses valores e fazer uma outra tomada de tempo. Porque foi aquilo que eu disse para vocês. De repente, o que causou esse desvio, o fato desse processo não estar sob controle, de repente não foi um fato comum, né? Não foi uma causa comum. Foi uma causa especial que não vai se repetir mais, tá? Então, por isso é importante a gente analisar o processo, até para a gente tomar alguma medida, alguma decisão, tomar alguma ação, né? Porque realmente está tudo aqui dentro dos limites, só essa média aqui da semana 7 que ficou fora, tá? Bom, essa tela aqui, o que ela diz para a gente? Quando que a gente tem que investigar o processo. Não é só quando o processo está fora de controle, tá? Tem algumas situações também que mesmo o processo sob controle, é bom a gente investigar, tá? É o que ele está dizendo aqui, ó. Gráfico de controle. Estará sob controle o processo em que as duas cartas da média e da amplitude estiverem dentro dos limites. Foi aquilo que eu disse. Para o processo estar sob controle, né, as duas cartas têm que estar dentro dos limites. Não é o que está acontecendo aqui conosco, né? Então, conosco não está acontecendo, né? Porque a gente tem aqui a carta da média com um ponto fora do limite aqui. A carta da amplitude está beleza, mas a carta da média não está. Então, olha só, o nosso processo está fora de controle, do exemplo que foi dado. Mas imaginemos que o nosso processo estivesse sob controle. A gente tem que olhar um pouco os dados, porque não é porque o processo está sob controle que a gente não vai fazer análise nenhuma, não vai fazer intervenção nenhuma. Olha 5 casos típicos aqui. Ó. São tendências que têm de ser investigadas. Ó. Então, olha só, olha essa primeira carta aqui. Quem pode me dizer o que está acontecendo aqui? Alguém tem alguma ideia? Quer abrir o microfone aí para dizer o que está acontecendo aqui, o que pode acontecer, o que está tendendo a acontecer nesse processo? Alguém pode me dizer? Pode abrir o microfone, gente. O que vocês acham? Daí, gente? Ninguém? Olha só, deixa eu ver se tem chat aqui, se alguém se manifestou no chat. Não. Bom, o que está acontecendo aqui, gente, nesse processo? Vocês podem perceber que os dados aqui estão crescendo, né? Estão aumentando, ó, linearmente. O que isso quer dizer? Se a gente aumentar o número de amostras aqui, esse processo vai ficar fora de controle, tá? Porque ele está tendendo, ele está subindo aqui, ó.
Ele está subindo, 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 subindo. Se aumentar mais o número de amostras, ele vai ultrapassar esse limite de controle, tá bom? Então, embora é um processo que esteja sob controle, a gente tem que fazer alguma análise aí para verificar o que está acontecendo, porque se aumentar o número de amostras, ele vai logo, logo sair fora de controle, tá bom? Esse aqui da direita, né, também está sob controle, mas merece uma investigação. Por quê? Porque até aqui embaixo ele fala, ele tem 14 pontos na sequência, né? Vários pontos sequencialmente estão oscilando em torno da média. Isso quer dizer o seguinte, gente, isso quer dizer que, embora o processo está sob controle, porque está no limite, está nos limites, ele está instável, né? Por quê? Porque está alterando muito, né? Alterando muito em torno da média. Então, tá ruim? Não tá, mas é preciso investigar a causa que está originando essa instabilidade do processo, tá bom? Esse outro gráfico aqui de controle. Olha, esse outro gráfico aqui de controle, o processo está sob controle, mas a gente tem um problema aqui, né? A gente tem, olha, 2 pontos aqui muito próximos do limite. Novamente, se a gente aumentar a amostra aqui, pode ser que o próximo dado saia fora do controle, tá bom? Então precisa ser investigado também. Esse quarto aqui, né? O que está acontecendo, né? Olha só, enquanto boa parte dos dados, né, estão próximo da média, esses dados aqui, ó, estão muito acima da média. Então é necessário que a gente dê uma verificada também, tá bom? É preciso olhar esse processo com calma também. E o último aqui, ó, está esses pontos aqui, deixa eu ver se eu melhoro um pouco mais aqui. Acho que cortou. Ah, não dá. Olha aqui, ó. O que está acontecendo aqui, né? Ó? Esses pontos aqui, eles estão para baixo do centro, esses aqui para cima e poucos pontos na área central, tá? Então isso também requer aí uma certa análise do processo, tá? Então percebam que não é só porque o processo está sob controle que a gente não vai fazer uma análise detalhada do processo, tá? A gente precisa sim olhar esse processo com um pouco mais de calma, tudo bem? Bom, gente, tudo bem até aí? Então o que nós fizemos até agora? Nós avaliamos se o processo está sob controle ou fora de controle. Sob controle, os dados estão entre os limites inferior e limite superior de controle. Fora de controle, pelo menos um dado está fora no gráfico, tá? Desse limite. E é claro que para o processo estar sob controle, as duas cartas têm que estar sob controle, tá? Tanto a carta da média quanto a carta da amplitude. Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Até aí tá tudo bem? Até aí, basicamente, isso nós vimos na aula passada. Tá tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Tá tudo certo? Posso prosseguir? Se manifesta aí no chat. Ou quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade para abrir o microfone. Pois não, gente. Prossigo? Vocês estão aí ainda, gente? Tá tranquilo. É que aí o chat não tá aparecendo aí no seu, mas já estão colocando aqui, tá tudo beleza. Ah, beleza. Então eu vou... Ah, tá. É que eu não tinha descido aqui. Tá bom. Ok. Vamos lá, então. Ô, gente, então é o seguinte, olha só. O que nós avaliamos até agora nesse processo? Lembrando bem, nós medimos o tempo de uma pessoa se deslocando de casa para o trabalho em 10 semanas
uma amostra de 10, né, N igual a 10, 5 dias na semana. Então, 5 dados em cada amostra. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ok? O que nós verificamos até agora? Verificamos se o processo estava ou não sob controle. Utilizando o quê? Utilizando as duas cartas de controle. A carta pela média, e a carta pela amplitude. Perfeito? Tudo bem? Ok? Bom, dito isto, nós vamos agora para uma outra análise, que é a análise da capacidade ou da incapacidade do processo. Tudo bem, gente? Então, olha só. Uma coisa é processo sob controle ou fora de controle, e outra coisa é processo capaz e processo incapaz. Então, vamos lá. O que é o processo capaz? É quando os resultados estão dentro do intervalo especificado em um projeto. Isto é, estatisticamente não há produtos defeituosos. Isso é muito importante, né? Então, a capacidade do processo, gente, vai dizer se os resultados estão dentro do intervalo especificado em projeto. Então, vamos pensar lá de usinagem, lá no semestre, no ano passado, vocês tiveram a disciplina de usinagem, né? Tinha um diâmetro lá que era diâmetro 25 milímetros, mais ou menos 2/10 de milímetro, né? Então, qual é o intervalo dessa dimensão? Se é 25 milímetros, mais ou menos 2/10 de milímetro, essa dimensão pode variar de 24,8 até 25,2 milímetros. Ok? Então, esse é o intervalo. Então, o que a capacidade do processo vai dizer? Vai dizer se essa medida obtida na peça ela vai estar dentro desse intervalo de tolerância especificado em projeto. Tudo bem? E o processo incapaz é quando esses resultados estão fora desse intervalo especificado em projeto. Tá bom? Então vamos ver isso com calma, vamos ver como é que a gente calcula isso. Tá? Bom, logicamente não faz sentido avaliar a capacidade de processos que estão fora de controle. Ok? Então é assim, se um processo está fora de controle, a gente nem avalia a capacidade dele, tá bom? A gente pararia por aqui, tá bom? Mas para efeito didático, embora esse processo ele não esteja sob controle, porque tem esse ponto aqui fora, né? Nós vamos considerar esse processo como um processo capaz, tá bom? Tudo bem? Vamos considerar esse processo capaz para a gente poder aplicar os conceitos aí de capacidade ou incapacidade. Tá? Uma medida simples da capacidade ou aceitação da variação de um processo é dada pela razão entre a faixa de especificação e a variação natural do processo. Bom, o que é isso, gente? O que é faixa de especificação? Olha o caso que eu falei para vocês da dimensão do diâmetro lá da peça torneada. Então eu disse para vocês que seria lá 25 milímetros, mais ou menos 2/10, ok? Então, o mais ou menos 2/10, ela é a aceitação da variação. Ou seja, a minha dimensão pode variar de 24,8 até 25,2, ok? Essa é a variação do meu processo. Então, a medida da capacidade vai ser o quê? Vai ser a divisão, a razão entre essa faixa de especificação, essa tolerância, né? Pela variação natural do processo, né? Como é que varia um processo de torneamento? Ele varia em função do desgaste da ferramenta, ele varia em função da habilidade do operador, ele varia em função da precisão do equipamento, ele varia em função de uma série de variáveis, né? Bom, para isso a gente tem fórmula, tá bom? Então deixa eu ampliar um pouco mais isso aqui. Então olha só, gente, eu não vou entrar em conceitos pesados estatísticos, tá? Se a gente tivesse numa aula presencial, dava até para a gente explorar um pouco mais estatisticamente esses conceitos. Mas como a gente não está numa aula presencial, eu vou ser o mais objetivo possível, tá? Eu vou ser o mais prático possível. Bom,
que nós temos aqui? Aqui, gente, nós temos um gráfico que os especialistas chamam, né, de gráfico de normalidade, né, ou de curva normal, né? E aí essa curva normal, percebam que ela tem o valor médio aqui, ok? E tem valores para a esquerda e valores para a direita. Mais à esquerda, nós temos o limite inferior, né, de especificação. Tudo bem? Importante isso. Ó, deixa eu voltar lá no Excel. Ó, enquanto que nas cartas de controle a gente falava limite superior de controle e limite inferior de controle, agora deixa eu corrigir aqui. Agora na capacidade, né, na análise de capacidade, né, a gente não fala mais de limite superior de controle nem de limite inferior de controle. A gente fala de limite inferior de especificação, LIE, e a gente fala de limite limite inferior de especificação, LIE, e de limite superior de especificação, LSE. Tá? Então percebam ó, que do centro para a esquerda nós temos um bom caminho, do centro para a direita também temos um bom caminho. Vamos pegar como exemplo lá o diâmetro que eu dei, 25 mais ou menos 2 décimos. Então 25 estaria aqui na média, 2 décimos de variação para a esquerda, 2 décimos de variação para a direita. Tudo bem? Então, nosso limite inferior de controle seria quanto? Seria 24,8, né? Limite inferior de controle, não, desculpa. Olha, eu já também confundindo. Nosso limite inferior de especificação seria 24,8, ou seja, 25 que é a média menos 2 décimos, 24,8. E o nosso limite superior de especificação seria o 25 mais os 2 décimos, ou seja, 25,2. Tudo bem? Daria para explorar um pouco mais esse gráfico, tá? Mas com esse conceito já é o suficiente para a gente ter ideia como é que nós vamos manipular ele, tá bom? Como é que nós vamos operá-lo, né? Bom, aí, gente, nós temos duas fórmulas aqui, 3 fórmulas, né? Sendo 2 fórmulas de desvio padrão. O que é o desvio padrão numa amostra? Olha só, nós temos uma fórmula para o desvio padrão e temos uma fórmula também para desvio padrão. Qual que é a diferença? Que esse desvio padrão aqui, S, ele é para uma única amostra. E esse desvio padrão aqui, que é esse sigma, é para uma população. Por exemplo, deixa eu explicar isso melhor. Se porventura a gente fosse calcular o desvio padrão só da semana 1, a gente utilizaria o desvio padrão da amostra. Então a gente utilizaria esse desvio padrão aqui. Mas como nós queremos calcular o desvio padrão de todas estas amostras, ou seja, de toda a massa de dados, de toda a população dos dados, então na verdade nós vamos utilizar então essa fórmula aqui, ó, desvio padrão, essa fórmula de baixo. Professor, qual que é a diferença? A diferença está no denominador, ó. Aqui é n-1 e aqui é n. Esse n aqui, n-1, seria o número de elementos na amostra. Seria 5 menos 1, seria 4. Por quê? Porque em cada amostra, em cada semana, nós temos 5 dias, de segunda a sexta, 5 tomadas de medida. Então seria 5 menos 1, 4. Já aqui na população, o N grande é justamente o número de amostras, que é 10. Tudo bem? Então, vejam que a diferença é bastante significativa. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar esse desvio padrão da população. Tá bom? E aí, por último, a gente vai calcular o que a gente chama de CP, né?
CP vem de processo capaz, ou na fábrica a gente chama de capabilidade. Qual que é a capabilidade do processo? Então, como é que a gente calcula a capabilidade do processo? A gente calcula LSE, ou seja, limite superior de especificação, menos o LIE, ou seja, limite inferior de especificação, dividido por 6 vezes o valor de sigma, ou seja, vezes o valor do desvio padrão. Gente, por que 6? Porque na média, a média está aqui, aí nós vamos ter até 3 desvio padrão para a esquerda e 3 desvio padrão para a direita. Então são 6 desvios padrões. Então por isso que ele utiliza aqui essa constante 6. Tá? Então vamos voltar lá para o Excel. Então voltando para o Excel. Então olha só. Então voltando para o Excel, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui, vamos utilizar essa fórmula, né? Essa fórmula do desvio padrão para a população, tá? E vamos calcular, né, o CP, ou seja, o índice de capabilidade do processo. Tudo bem? Então, como é que calcula? LSE menos LIE dividido por 6 sigma. O LSE, quem que é o nosso LSE, gente? Então vamos lá. Eu dei a informação aqui, não está no exercício, mas eu dei a informação que o tempo médio esperado para esse deslocamento é de 60 minutos, com uma tolerância de 5 para mais e 5 para menos. É o mesmo caso lá do diâmetro da peça, né? Nós vamos tornear a peça com 25 mais ou menos 2 décimos, ou seja, 24,8 até 25,2. Tudo bem? Bom, sendo assim, o que acontece? Nós podemos ter lá naquele caso uma peça que pode variar de 24,8 até 25,2. Aqui, esse deslocamento, o ideal seria fazê-lo em 60 minutos, mais ou menos 5 minutos, né? Ou seja, de 55 até 65. A gente começa a ver que tem muita coisa fora aqui, 90, 110, 120, né? Então isso já mostra que o processo realmente não está sob controle. Então olha só, 60 mais ou menos 5 minutos. Então isso quer dizer o seguinte, quem vai ser aqui, gente, quem vai ser aqui o nosso limite superior de especificação? Vai ser 65 minutos. Tudo bem? Que é o 60 mais os 5 minutos. Quem que vai ser o nosso limite inferior de especificação? Vai ser o 60 menos os 5 minutos, vai ser os 55, tá bom? Então a gente tem, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente tem aqui limite superior de especificação 65, limite inferior de especificação 55. Então como é que a gente calcula o desvio padrão? Ah, tá, falta agora também, a gente tem que calcular o desvio padrão, né? O desvio padrão, gente, for calcular na mão é muito trabalhoso, tá? Então, olha só, para calcular na mão, como é que teria que fazer? Teria que pegar o x barra, ou seja, a média das médias, não é isso? Teria que pegar esse cara aqui, tá vendo? Cada medida, subtrair da média das médias e elevar ao quadrado. Então teria que ser 55 menos 74,6 ao quadrado. 75 menos 74,6 ao quadrado. Ficaria gigante esse cálculo, tá? Então eu sugiro que na atividade que eu vou passar para vocês façam no Excel, senão vai ficar um absurdo. Vai ficar muito grande a conta, tá? Então como é que a gente calcula aqui então o desvio padrão? Se vocês irem aqui no Excel, inserir equação. Não é aqui não. Inserir na própria página inicial tem aqui, tá vendo?
tem aqui, ó, fórmulas, né? Pede mais funções, tá? E aí pede, que função é essa? Essa é uma função da estatística. Então, função estatística, aí vem aqui e procura, ó, desvio padrão, tá vendo? Ó, tem desvio médio, não é o que a gente quer, tem desvio PAD A e desvio PAD P. PAD A é a amostra, PAD P é população, é o que a gente quer, né? Tá vendo? Olha aqui, ó, é o que a gente quer. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O desvio PAD A, desvio padrão A, é da amostra. Desvio padrão P, desvio PAD P, é desvio da população. Então é isso que a gente quer. Tá? Então vamos buscar ele lá de novo lá, ó. Então a gente vai pegar ele aqui, ó. Mais funções. Essa é uma função estatística. Desvio PAD P. Desvio padrão da população. Beleza? Ok. Bom, diz o padrão de quem? Eu venho aqui, ó, seleciono. Se é da população, né, gente? É de todos os dados, ó. Então venho aqui e pego todos esses dados aqui de todas as semanas. São 50 dados, né? É 5 amostras, é 5 elementos em 10 amostras. Então dá 50 dados. Feito isso, dou OK. Olha lá, olha. Ele calculou, então, o desvio padrão 15,4. Gente, uma dica, tá? Sempre, desvio padrão, sempre uma casa a mais do que o dado de entrada, né? Então perceba que os nossos dados de entrada aqui são inteiros, né? Então desvio padrão, uma casa decimal, tá? É o que está acontecendo aqui. Então beleza, ó, a gente calculou o desvio padrão aqui, né? Agora a gente pode calcular o CP, né? Então quem que vai ser o CP? Ou seja, quem que vai ser a capabilidade do processo? Igual a quem? Olha a fórmula aqui, ó. Eu vou calcular aqui no Excel. Poderia calcular na calculadora, fora daqui, mas como eu já estou nesse ambiente, vou calcular aqui. É o limite superior de especificação, menos o limite 65, né? Menos o limite inferior de especificação, que é 65. Aí eu vou dividir tudo isso por quem? Ó? Por 6, né? 6 vezes quem? 6 vezes o sigma, né? Quem que é o sigma? O padrão que eu calculei agora. Aí fecho aqui. Olha lá, gente. Então, qual foi o valor aqui? Ó? Deixa eu colocar ele aqui, tirar esse vermelho para enxergar melhor. Foi 0,1081. 0,1081. Né? Então, olha só. Então, a capabilidade desse processo é 0,1085, né? 0,1085. E aí, se a gente ir no Excel, ele dá uma dica para a gente aqui, ó. Ó a dica que ele dá. Ó. Se o CP for menor que 1, o processo é incapaz. Se o CP for maior que 1, o processo é capaz. Gente, é exatamente isso. Ó. O nosso CP aqui, ó, o nosso CP, deixa eu colocar ele aqui do lado. Ó. O nosso CP, ele está com 0,10, ou seja, menor que 1. O processo é incapaz. Agora, por que o processo é incapaz? Está claro, porque o processo está fora de controle. Ok? Ó. Você está fora de controle. É aquilo que a gente falou, né? No slide anterior. Não precisaria nem calcular, porque uma vez que está fora, o processo não é capaz. Não precisa saber qual o índice de capabilidade do processo. A gente só prosseguiu para poder aproveitar o exercício, né? Explicar o conceito. Mas com certeza o processo não é capaz, porque a gente viu aqui pelo gráfico de controle da média que está fora de controle, tá bom? Então, ok, olha só então. Então o processo não é capaz, tá? 0,1085. Tudo bem até aí? Então calculamos a capabilidade do processo. Então vamos voltar lá pro PowerPoint. Então o que o PowerPoint fala? Ó, se o CP for, se o índice de capabilidade for maior que 1, o processo é capaz. Não é esse nosso caso agora. Se o CP for menor que 1, é o que aconteceu, o processo é incapaz, tá bom? Aí ele mostra aqui
essas faixas de especificação, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Eu vou avançar um pouco, né? Aí ele fala o seguinte, gente, isso aqui é importante, ó. Ele fala assim, né? Entretanto, a simples medida de CP pressupõe que a média da variação do processo está no ponto médio da faixa de especificação. Mas é comum que a média do processo esteja deslocada em relação à faixa de especificação. Nesse caso, é necessário calcular o que ele chama de capacidade dos lados, ou unilateral, que é o CPK, né? Para interpretar melhor a capacidade do processo. O que isso quer dizer, né, gente? Olha, quando a gente calcula só o CP, a gente calcula a variação em torno da média aqui. Ó. O que ele está propondo? Para a gente calcular a variação, né, à esquerda do processo, ou seja, os valores abaixo da média, e ele propõe também para a gente calcular, né, a capacidade do processo à direita, ou seja, né, valores maiores que a média. E aí ele sugere para a gente, né, dois outros cálculos de capacidade, né, que é o que ele chama de CPK, né, que é o CPK pelo limite superior de especificação e pelo limite inferior de especificação. Então o que ele está pedindo para a gente? Para a gente calcular o CPK, né? Além de ter calculado o CP, vamos calcular o CPK à direita do processo, limite superior de especificação, e à esquerda do processo, limite inferior de especificação. Tá bom? Então, vamos ver como isso se dá? Então, tem as fórmulas aqui, vamos voltar lá para o Excel. Então, é bem simplesinho. São dois outros cálculos, né? Ó, CPS, que a gente calcula à direita, né, pelo limite superior de especificação, e o CPI, que a gente calcula à esquerda, né, pelo limite inferior de especificação. Então vamos calcular primeiro o CPS, né? Tanto CPS quanto CPI fazem parte do CPK, né? Então como é que fica aqui o CPS? Quem é o limite superior de especificação? É o 65, né? Ó. Então estou pegando aqui, ó, 65, porque nós vamos deslocar 60 minutos, mais ou menos 5 minutos, ok? Quem que é, gente? Quem que é a média desse processo aqui? Quem que é? Que esse Mi aqui é média, né? Essa média, gente, é a média de todos os dados amostrais, ok? Então, o que a gente pode fazer? Olha só, aqui a gente tem a média para cada amostra, aqui a gente tem a média das amostras. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aqui ele está pedindo a média de todos os dados amostrais. Então, eu venho aqui, ó, eu pego um comandinho aqui no próprio Excel, ó, que é a média. A média de quem? De todos os dados, ó, dos 50 dados. Beleza, ó, dá 74,6, tá? E aí o que ele pede aqui também, ó? Ele pede o desvio padrão populacional, né? Nós já calculamos, quando a gente calculou o CP, a gente já calculou esse desvio padrão. Então simplesmente eu venho aqui, ó, e pego ele aqui, ó, 15,4. Tudo bem? Bom, então como é que eu calculo aqui? Como é que eu vou calcular então o CPS? Então o CPS é igual. Quem que ele é aqui? Ó, o CPS é o limite superior de especificação, que só deixa eu corrigir aqui, ó. Aqui, ó, é o limite LSE, né? Limite superior de especificação, ok. Então, quem que é aqui, então, o CPS? Limite superior de especificação, que é o 65, menos quem? Menos a média, ó, menos a média, 74,6, né? Tudo isso dividido por quem? Gente, quando a gente calculou
quando a gente calculou o CP, a gente dividiu por 6 sigma, porque eram os dois lados, né? Agora a gente calculou pelo centro, agora a gente está calculando pelos lados, né? Limite superior pelo lado direito. Então, não tem 6 sigma, só tem apenas 3, né? Então, deixa eu voltar aqui no gráfico, ó. Quando a gente calcula pelo centro, a gente tem 3 sigma de um lado e 3 do outro, dá 6. Quando a gente calcula por um dos lados, ó, a gente não tem 6 sigma, a gente tem apenas 3. Tá? Então, por isso que nessas fórmulas do CPK, a gente divide por 3 sigma só. Então, olha só, dividido por 3, vezes quem? O valor de sigma, que está aqui, ó, 15,4. Então, tudo isso vai dar quanto? Ó? Menos 0,2837. Tudo bem? Beleza? Então, calculamos o CPS. Tá? Calculamos esse cara aqui pelo lado, limite superior de especificação, pelo lado direito. Vamos calcular agora o CPI, que é o limite inferior de especificação pelo lado esquerdo. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Novamente, a média dos dados é a mesma, né? 74,6. O desvio padrão também é o mesmo, 15,4. E o limite superior de controle é 55, né? Porque a gente pode deslocar, o tempo médio para deslocar é 60, mais ou menos 5 minutos, ou seja, de 55 até 65, tá bom? Bom, então vamos calcular o CPI. Para calcular o CPI, então, conforme fórmula, né? A média, ok? Menos quem? Limite inferior de controle, de especificação, desculpa, limite inferior de especificação, tá? Opa, deixa eu consertar aqui de novo, começar de novo. A média, 74,6, menos quem? Menos limite inferior de especificação, tá aqui. Tudo isso dividido por quem? Por 3, novamente, tá? Porque estou calculando pelo lado, né? Só um lado da curva normal, vezes o valor de sigma, que está aqui. Perfeito? Então, olha só, gente, olha quanto que a gente obteve. Menos 0,20, tá? Menos 0,20,837 e menos 0,4254. Tudo bem? Bom, feito isso, quem que é o CPK? Olha só, vamos voltar no PowerPoint. O CPK, que é composto pelo CPS e pelo CPI, ele vai nos dizer aqui, ó, quem que vai ser o CPK, né? O CPK, ó, vai ser o valor mínimo do CPS e do CPI. Então, consequentemente, o menor valor aqui, ó, é esse menos 0,2083, né? Então, quem que é aqui o CPK? É o menor valor, menos 0,20, né? 837. Percebam aqui, gente, ó, que bate, né? O CP, eu até vou colocar em cor diferente, tá? Para distinguir, ó. O CP, ele é menor que 1 e o CPK também é menor que 1. Beleza? Ok? Então, confere. Se ambos são menores que 1, isso comprova, né? Comprova que esse processo aqui não está controlado. E a gente viu que o motivo pelo qual ele não está controlado são esses dados aqui, principalmente os 2 primeiros dados da semana 7. Ok? Perfeito? Ok, gente? Bom, então, gente, o que a gente precisa, então, num processo, em termos de controle estatístico? Calcular as cartas de controle pela média e pela amplitude e depois calcular o CP, né? A gente calcula o CP pelo desvio populacional e depois a gente calcula o CPK a partir do CPS e do CPI. Tudo bem? Gente,
Não é difícil, ok? É trabalhoso, tá? É trabalhoso, não é difícil. As contas são fáceis, né? Então a complexidade não é grande. O que acontece é que é muito trabalhoso. Então, o que eu vou pedir para vocês para a gente fixar esse conhecimento? Olha só, eu vou passar essa atividade para vocês aqui para a semana que vem. Então, qual que é a atividade? A atividade é a seguinte: pequenas caixas de um sabão em pó são rotuladas com um peso líquido de 10 gramas, tudo bem? Então, pequenas caixas lá, talvez até seja no plástico, um sachêzinho, né? 10 gramas é bem pequeno, é bem pouquinho mesmo, né? Com uma tolerância de mais ou menos 0,7 gramas. A cada hora, amostras aleatórias do tamanho de N4. Gente, por que a amostra aleatória do tamanho de N4? Olha só, a cada hora é retirada 4 caixas da produção. É retirada e pesada 4 caixas da produção. Então, por isso que o N aqui é igual a 4, né? Por isso que o N é igual a 4, por quê? Porque são 4 tomadas de medida, ou seja, são quatro caixas que são tiradas de hora em hora, ó. Às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 11 horas. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 amostras, ok? A gente tem 5 amostras com 4 elementos em cada amostra. Tudo bem, gente? Então, ó, a gente tem 5 amostras, 7, 8, 9, 10, 11, né? Com 4 elementos em cada amostra. Então, fiquem atentos com isso, por quê? Porque quando vocês forem pegar esses dados aqui, né, gente, ó, olha só, quando forem pegar esses dados aqui para poder calcular, né, e for calcular todo o processo de capacidade, ó, esse N aqui, né, gente, esse N aqui vai ser 5, né? Ou seja, dá 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse N grande é o número de amostras da população, né? Ok? Então, isso é muito importante ter isso claro, né? Esse cara aqui, o N pequeno, ele é 4 em cada amostra. São 4 caixas que é retirado por amostra, né? E o N grande são, no total, 5 amostras, tá bom? 5 amostras nesse período das 7 até as 11 horas. Então, muito cuidado com essa leitura, com essa interpretação. E aí, o que acontece aqui, né? Então, a cada hora, essas amostras são retiradas, né? E a gente tem essa tabela, né? Das 7 às 11, você tem 5 amostras, e em cada amostra 4 elementos. Então, 5 vezes 4 dá um total geral de 20 elementos amostrais aí, tá bom? Bom, o que está sendo pedido? Usando esses dados, vocês vão construir os limites para uma carta de controle, pela média e pela amplitude, né? E depois vocês vão calcular o CP e o CPK do processo. Fazer exatamente aquilo que a gente fez nesse exemplo, tá? Bom, minha sugestão, deixa eu abrir aqui, para fazer isso na mão fica muito trabalhoso mesmo, né? Então vocês podem fazer via Excel, né? Então eu montei aqui mais ou menos a estrutura. Ó, tá tudo aqui, né? Ó. Então vocês vão construir uma tabelinha como essa, o tempo, né? 7, 8, 9, 10, 11 horas, né? Cada caixa aqui, né? O valor de cada caixa, né? Então caixa 1 das 7 horas da manhã,
9,8. Caixa 1 das 8 horas da manhã, 10,1. Caixa 1 das 9 horas da manhã, 9,9. E assim sucessivamente. Então vocês vão preencher todos esses dados. Deixa eu preencher aqui a caixa 1 de todos. Ó, vocês vão preencher todos esses dados. Depois vocês vão calcular a média para cada caixa, não é isso? Depois vão calcular aqui a amplitude, né? A amplitude para cada dado, né? Para cada amostra, para cada caixa, né? Ok? A amplitude sempre é o máximo menos o mínimo, né? Tá? Deixa eu ver. Ficou uma coisa errada aqui. Peraí. Isso agora vai. Isso. Então, vocês vão calcular a amplitude para cada dado. Aí vão calcular aqui o limite superior de controle, limite inferior de controle, usando as fórmulas dadas, né? Ok? E vão plotar, vão criar um gráfico para média e um gráfico para amplitude. Depois vão calcular o CP desse processo, tá? Vão calcular o CP do processo e, por último, calcular o CPK, tá? Por meio do CPS e do CPI, tá? Só uma dica, tá? Só uma dica. Esse processo, gente, ele está sob controle, tá bom? Ó, eu resolvi ele aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, para ter uma referência, ó. Pelo gráfico da média, os dados estão dentro do intervalo, tá? Dentro do limite mínimo e limite máximo. No gráfico das amplitudes também, ele tá dentro das médias. E quando você calcula o CP, ó, olha só, quando você calcula o CP é maior que 1, né? Como o CP é maior que 1, lembrando bem aqui, ó, CP maior que 1, ó, CP maior que 1, processo capaz, tá? Então esse processo ele está sob controle e é um processo capaz, tá bom? Ok? Gente, então volto a frisar para vocês, né? Não é complexo, né? Ele é trabalhoso, tá? Mas façam. Eu vou postar essa atividade no Moodle, tá? Eu vou colocar essa atividade aqui, ó. Ela vai entrar como atividade 5, ela vai entrar aqui, tá? Vocês podem tanto mandar pelo Moodle, tá? Como arquivo do Excel ou como imagem, fica a critério de vocês, tá bom? Ou quem não conseguir mandar pelo Moodle, pode me mandar pelo e-mail mesmo, que eu aceito normalmente pelo e-mail. Tudo bem, gente? Tá? Então, importante, o que nós vimos hoje? Nós vimos o conceito, reconfirmamos, né? Revisamos e reconfirmamos o conceito de gráfico de controle, utilizando as cartas da média e a carta da amplitude. Aí nós vimos um conceito a mais, que é o conceito de CP, de capacidade do processo. E depois nós vimos o conceito de CPK, tá? Que é o quê? Que é o maior valor de CPS e de CPI. CPS você calcula pela direita, porque é o dado superior, e o CPI você calcula à esquerda, que é o dado inferior, é o limite inferior de especificação. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida antes de nós concluirmos? Tá tudo bem? Ok. Podemos encerrar então, gente? Gente, eu estou à disposição, tá? Eu estou à disposição nos canais que nós temos aí. Lembrando bem, essa atividade, gente, procurem fazer em dupla, tá?
eu disponibilizei, eu liberei para que todas as atividades vocês fizessem em dupla. A maioria priorizou fazer individualmente. Só teve acho que duas duplas, acho que o Valmir e o Antônio sempre fazem juntos, me parece. E tem mais uma outra dupla que sempre faz junto também. Eu não tô lembrando agora, mas tem uma outra dupla também que sempre faz junto, né? É, gente, é, faça em dupla, porque essa é uma atividade um pouco mais trabalhosa, né? Seria bom vocês discutirem. Ou se não, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer, cada um faz pelo seu lado individualmente, depois vocês confrontam o resultado e geram só um consolidado e me mandam, tá bom? Isabelle, deixa eu ver o que a Isabelle perguntou aqui. Professor, o CP é calculado pelo LSE menos LSI vezes o quê? Então vamos lá. Vamos lá, Isabelle, o CP. Então vamos lá. Como é que se calcula aqui o CP? O CP está aqui. O CP, deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor. O CP é o limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. A subtração disso você vai dividir por 6 vezes sigma. O que é esse sigma? É o desvio padrão populacional, que você consegue no Excel, né? Então você vem aqui, pede a função no Excel, pede a função no Excel, aí pede lá, olha, desvio padrão populacional, DESV-PAD-P. Aí você vem aqui e pega todos os dados da amostra. Por isso que se fizer no Excel você tem essa vantagem, né? Ele já sai direto. Saiu lá, 15,3, né? Então, é isso mesmo, tá, Isabelle? É isso mesmo, tá? Então, é o limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação, tudo isso dividido por 6 vezes o sigma. Por que 6? Porque o CP a gente calcula pela média, pelo centro aqui, né? Então, 3 de um lado e 3 do outro. Então, por isso que é vezes 6 aqui embaixo da fórmula. Tudo bem? Tudo bem, Isabela? Ficou claro? Gente, ok. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Tá certo. Então, nós vamos encerrar. Eu aguardo de vocês, então, essa atividade para a semana que vem, dia 26, tá? Não faltem na próxima aula, que é a última, né? É a derradeira. A gente vai estar encerrando aí os nossos conteúdos, tá bom? E a gente vai se falando. Tá legal? Tenham uma boa noite, se cuidem, tá? E falta pouco, tá, gente? Tá, na minha disciplina só falta mais uma aula, nas demais disciplinas falta um pouco. Vai dar tudo certo, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e a gente fica à disposição aí para apoiar vocês aí naquilo que for necessário, tá bom? Se cuidem. Deus abençoe vocês.